Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Está começando mais uma edição do programa Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Aqui sempre na companhia do Jorge Brandão, da Márcia Difo, do Diógenes Chaves e, é claro, sempre na sua companhia. Você que nos acompanha pela TV Diário, também pelas plataformas diversas em que nos conectamos, né, com o nosso público de uma forma geral. E o nosso tema de hoje, a proposta de hoje, é falar sobre a pluralidade dos mundos habitados segundo o Espiritismo. A Terra é o único mundo habitado. Aliás, se os companheiros, se a Márcia, se o Diógenes, se o próprio Jorge Brandão me permitirem, hoje eu gostaria de começar fazendo uma alusão a esse símbolo aí, que o Jorge carrega no seu peito e que nós também estamos trazendo hoje. Qual é o sentido? Qual é o significado desse símbolo? Vamos começar com o Jorge Brandão? Bom, agradecemos a todos, né, que nos acompanham, que nos honram aí assistindo os nossos programas. E o Setembro Amarelo é o mês de valorização da vida e de prevenção do suicídio. Até algumas pessoas perguntam, né, mas pode prevenir o suicídio? Sim, em muitos casos é possível, né? Então o mês de Setembro Amarelo, ele acende uma luz de alerta sobre essa temática, sobre esse que é um problema de saúde pública, e que a própria Organização Mundial de Saúde tem se debruçado sobre ele, né? Então, Setembro Amarelo é o mês da vida, né? É um mês em que se consegue espaço para falar sobre prevenção do suicídio. E isso deveria ser falado em todos os meses, né? Mas como existe um mês, cada mês tem sua cor, e o setembro é amarelo, nós estamos aqui também para falar um pouquinho, né, sobre a prevenção do suicídio, dizendo que cada um de nós pode colaborar, né, ou buscando ajuda quando precisa, né, porque buscar ajuda é um sinal de coragem, ou emprestando seu ouvido, a sua atenção, prestando atenção naqueles que estão ao nosso redor. Então, ouvir é muito importante. O nosso fundador do Centro de Valorização da Vida sempre nos falava que nós vivemos numa sociedade de surdos, né, em que as pessoas não têm tempo, todo mundo corre bastante e muitas vezes não percebe, né? É mais fácil nós percebermos o que está acontecendo no outro lado do mundo do que perceber às vezes o que está acontecendo com aquela pessoa que está na frente, no outro lado da mesa, dentro do nosso lar. Então é muito importante, né, essa luz amarela, essa oportunidade de levar essa campanha que é de todos nós. Muito bem. Bom, não é o assunto de hoje, mas é o assunto de sempre. Importantíssimo. Importante, de tá? sempre, É sempre. É. E com certeza, num dia desses virá como tema central e principal, né, do nosso programa. Né? Já veio em alguns outros programas. Já veio, né? Já veio? Já Mas veio. Integralmente não, né? Já tratamos especificamente sobre a prevenção ao suicídio? Não, esse foco específico não, mas se trabalhou a valorização da vida de uma maneira ampla, a gente tem alguns gravados lá já, o pessoal acessar, talvez até seja interessante rever. É importante dizer, né, que todos os nossos programas no YouTube estão numerados e todos ali têm um assunto. Então as pessoas podem pesquisar o assunto que lhe interessa mais e assistir, né? Pois realmente é um tema permanente. O de sempre me ocorreu agora, porque é um assunto que a gente pode se debruçar sobre ele, ou mesmo às vezes numa referência ou num outro tema tu acaba falando. Esse dia eu me senti extremamente gratificado. O Jorge, né, que trabalha com esse tema há muito tempo. Aliás, antes de eu me dedicar ao estudo da doutrina espírita, eu já conversava com o Jorge Brandão, aí como entrevistador e o Jorge como entrevistado, sobre essa temática, porque sempre se teve na imprensa como tabu a divulgação, por exemplo, da prática do suicídio.
era uma espécie, e continua sendo uma espécie de código de ética do jornalista, não divulgar. Eu me lembro que uma das perguntas que eu fiz, e repeti várias vezes ao Jorge Brandão, e aí, se deve ou não se deve divulgar? Tá? E aí, embora eu não seja um estudioso desse tema, esse dia eu me senti gratificado porque eu fiz uma palestra, e uma pessoa que não é da doutrina espírita, um dia tinha me dito, olha, eu tenho curiosidade, um dia se tu puder me avisar, tu me avisa que quero assistir. E eu não apenas avisei, como a levei junto comigo para uma palestra. Fiz a palestra, passou. Depois, eu acho que algumas semanas, voltamos a nos encontrar, e ele disse, olha, quando tiver outra palestra, me avisa de novo, porque aquela palestra que eu fui contigo me salvou a minha vida. Opa! Que impacto! Olha só! Porque é uma pessoa que está com a idade não tão avançada, mas está com problemas de saúde, né? Problemas quase de perda de visão, dificuldade de locomoção, uma pessoa que já teve autonomia, já teve várias atividades, né? Diz, olha, eu estava à beira do suicídio, eu estava pensando em tirar a minha vida. Depois da tua palestra eu reavaliei e não tenho mais isso hoje comigo, essa possibilidade está afastada. E o assunto não era nem a valorização da vida, nem a prática do suicídio, mas informações que a doutrina nos oportuniza e nos oferece, e que são, às vezes, né, decisivas até para uma pessoa, e isso é gratificante. Fez algum sentido para ela. Fez algum sentido. Que esse é o objetivo também, né? Fazer a vida fazer sentido. Exatamente. Aliás, o tema da palestra era esse, numa carona de um dos temas que a gente já tratou aqui, que é exatamente o sentido da vida. O objetivo é a vida, né? O objetivo é sempre a vida. Tudo. A gente não está aqui para inflar o cérebro de conhecimento. O objetivo maior da essência divina em nós é a conexão. É estabelecer vínculos, laços, é usar tudo que a gente tem de material. A gente vai estudar agora, por exemplo, a pluralidade dos mundos habitados. De que vale compreender isso, se isso não impactar a minha mudança comportamental, a minha forma de ser, a minha forma de me relacionar com o outro? O objetivo da doutrina espírita, quando nos traz um conhecimento mais ampliado sobre detalhes que nos possibilitam uma mudança comportamental, é justamente esse, que a conexão com o outro faça sentido para o outro e para mim, que possa haver um crescimento ali, e que a gente possa fazer o outro ter vontade de ser melhor também, né? E o outro, por consequência, me auxiliando nesse processo, nessa troca de relações. Né? E às vezes a gente deixa isso um pouco de lado e a gente vai em busca de conhecimento, infla o cérebro de conteúdo, entende de tudo, mas não consegue se relacionar. É uma pessoa profundamente triste, infeliz, desconectada de uma realidade maior, né? E aí a gente vai se tornando estranho, esquisito, estereotipado, né? Com dificuldade de se estabelecer no mundo de relações. E a proposta da doutrina espírita é justamente possibilitar que a gente conecte todo esse conhecimento com a vida, com a forma de ser, de maneira simples, alegre, né? O mais humano possível, né? Despertando em nós os nossos melhores potenciais de valores, né? E aí percebemos o quanto faz diferença compreender melhor, sim, tudo, para que isso modifique a minha percepção, o sentido da vida. E aproveitando, já que foi aberta essa possibilidade, como é importante, muitas vezes a pessoa está com aquela ideia fixa, como esse teu amigo estava, né? Como é importante ela ser acolhida, ser ouvida, porque começa a abrir novas possibilidades. E quando eu coloco a mão no ombro de alguém e digo assim, conta comigo, eu estou aqui, vamos conversar, eu tenho tempo para te ouvir, né? Isso pode fazer a diferença realmente entre a vida e a morte. Porque a pessoa precisa desse pertencimento, precisa se sentir acolhida. Ela está, às vezes, num desespero tão grande. E ser vista pelo outro pode fazer, sim, toda a diferença. E não está acostumada a ser tocada, né, Jorge? A gente não tem esse hábito de tocar o outro de uma forma diferente. É verdade. E tudo isso acontece só no planeta Terra? Pois ou tem vida além do planeta Terra? Pois é. Boa conexão. Boa conexão. Segundo as limitações nossas aqui, dos estudiosos, né, o universo conhecido por nós atualmente, ele tem 2 trilhões e 400 bilhões de galáxias. Né? E ainda a gente começa a pensar, meu Deus, como isso é tão grande? E aí o detalhe, só a nossa galáxia tem 4 bilhões de sóis.
Então a gente começa a perceber, né? Aí hoje também se fala em múltiplos universos, né? Então a gente começa a perceber, em primeiro lugar, a grandiosidade que é Deus. Né? E quando a gente pensa que Deus está presente em tudo, em todos, né? A gente pensa muitas vezes apenas aqui na Terra, né? Mas Deus está em todo o universo ou em todos os universos. Então seria um egoísmo e até uma ignorância mesmo da nossa parte achar que Deus fez apenas esse planetinha para nós e o resto é puro ornamento. Né? Isso fere a nossa consciência, né? E isso realmente tem que ser pensado, e é para isso que nós estamos aqui hoje. Diógenes? É compreender melhor a casa do Pai. Porque eu fico imaginando como se nós estivéssemos no Saara, o que o Jorge falou ali de trilhões, e é um número que assusta, né? Trilhões é o que eu acho que nós temos de neurônios no cérebro. Trilhões e trilhões. E aí tu te imagina no Saara, e tu pega um grãozinho de areia, é a nossa galáxia. E aí a gente diz, nossa, o universo é isso aqui. Não faz sentido mesmo, realmente não faz sentido. Quanto mais coisas existem e que a gente não tem nem noção, né, do que está acontecendo. Então é uma questão realmente de lógica, de a gente compreender que não faz sentido a gente ter uma vida só aqui, né, e o resto tudo está com barulho dos grilos e dos ventos e nada sendo utilizado, né? Deus, como o nosso maior engenheiro, um engenheiro perfeito, ele vai fazer, tudo que ele faz é para uma certa utilidade. Então, um planeta vazio no meio do universo, qual é a utilidade que tem? Né? Então, se aqui foi possível a vida, por que nos outros não? Claro, né, respeitando as proporcionalidades, né, o clima e tudo mais. A gente sabe que necessariamente não vai ser uma vida igual a nossa, mas a vida existe e a gente precisa ampliar esse olhar, né? Não é nem uma questão de fé, né? Não é nem uma questão de fé, é uma questão de lógica, razão pura, né? Então já desconstrói muito o pensamento materialista, que às vezes é uma fé cega, uma crença irracional. Não é. A ciência, identificando toda essa quantidade absurda de galáxias aí, certamente, realmente não cabe na lógica. E na doutrina espírita, de que forma essa abordagem é feita? Bom, Jesus já trouxe, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, no próprio Evangelho segundo João, quando ele fala, né, que o vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede em mim também, há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Então, o que Jesus está dizendo quando ele fala em muitas moradas? Tanto moradas espirituais, físicas, materiais, imateriais, né? Porque nós percebemos hoje, pela nossa ótica, que ainda é muito pobre, quando se diz assim, não tem vida naquele planeta porque ele não tem oxigênio, não tem hidrogênio, não tem água, não tem vida. Não tem vida dentro da nossa concepção do que é vida, né? Então isso é muito maior, muito mais amplo do que a nossa imaginação possa chegar. Então há realmente, né, o Espiritismo nos traz isso, e a gente vai ler alguns capítulos, algumas coisas aqui, porque não temos condições de aprofundar esse assunto, que é muito amplo. O nosso objetivo, inclusive, é estimular que cada um que está conosco hoje aqui e vá buscar as leituras, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, na Gênese, no Livro dos Espíritos, em obras póstumas, todos têm considerações importantes sobre esse tema. Entre as muitas formas de abordagem, na questão 55, né, tem uma resposta que é clássica, né, dos espíritos para Allan Kardec. O homem da Terra está longe de ser, como crê, o primeiro em inteligência, em bondade e perfeição. Todavia, há homens que se creem muito fortes, que imaginam que somente seu pequeno globo tem o privilégio de abrigar seres racionais. Orgulho e vaidade. Julgam que Deus criou o universo só para eles. Aquilo que já foi dito aqui. Isso vem da pergunta que Kardec fez, né? Isso. Todos os globos que circulam o espaço são habitados? Essa é a resposta. Essa é a resposta na questão 55. Sim. Sim, existe, né? E esta alusão feita pelo Jorge Brandão sobre esta
esta lição de Jesus aos apóstolos, eu gosto por demais, até pelo momento em que Jesus diz isso aos apóstolos, né? Quando os apóstolos estavam aflitos, havia aquele comentário geral sobre o que aconteceria com Jesus, e Jesus, percebendo esta aflição, se adianta, e por isso diz, não se turbe o vosso coração, se acalmem, não é? Há muitas moradas na casa de meu pai. E aí completa-se, assim não fosse, eu já vos teria dito, porque eu me vou. E aí tem uma expressão que Jesus usa que para mim marcou muito, quando ele diz, eu me vou e vou preparar o lugar para cada um de vós. E onde eu estiver, vós estareis, ou é mais ou menos assim. Mas o que me chama a atenção é o lugar. Significa dizer que para cada um de nós há um lugar especial, não é qualquer lugar. Jesus não disse que se vai, será sacrificado, será crucificado, e se vai para ver o que tem depois. Não, ele sabe exatamente o que tem. Pelo seu alto grau de iluminação, de evolução, ele sabe. E vai para preparar o lugar. E onde é que é esse lugar? Então, significa que, além do que nós vemos, e Kardec nos ensina isso também com muita clareza, né? Muito mais importante do que aquilo que se vê é o que não se vê. Há muito mais vida além da nossa percepção dos nossos sentidos físicos, né? E por isso a pluralidade nos mundos habitados. Alguns mais evoluídos, outros menos evoluídos. E quando ele fala que a felicidade não é deste mundo, aí ele está dando mais uma dica. Né? Que o nosso planeta, ele ainda é um planeta, eu costumo falar que é um planeta de internação. Aqui nós internamos, nós baixamos a Terra, né? Baixamos hospício. Compatível com o nosso estágio evolutivo. Sim, então é interessante a gente entender que cada planeta faz a sua função pedagógica. O nosso está fazendo essa, né? Que está a caminho de um planeta de regeneração, né? Tá subindo um degrau, mas ele tem a sua função pedagógica, que pode ser diferente de um outro planeta. Né? Um outro planeta vai ter uma outra função. E assim vai subindo na escala evolutiva. Mas quando Jesus disse que a felicidade não é deste mundo, ele já estava dando a dica. Tem muito mais para poder conceber uma felicidade. Há outras ovelhas que não são desse aprisco. Olha aí. Ele fala também. Perfeito. Acorde. E é interessante que a descoberta das galáxias exteriores a essa nossa Via Láctea, ela aconteceu em 1923. Edwin Hubble, que é o nome que foi dado ao telescópio Hubble. Né? Então, a doutrina espírita já no século XIX já estava falando sobre isso, né? Já estava falando das muitas moradas na casa do Pai, já estava comprovando até a questão do universo infinito, né? Da grandeza do universo. Então, isso é interessante, como a doutrina espírita que está aí há 170 anos, até hoje, ela não foi contestada em nada. Que diga assim, não, isso aqui vocês erraram. Não faz sentido. Não faz sentido. Tudo faz sentido. E é isso que me apaixona no estudo da doutrina espírita, né? Que a gente está realmente no caminho do aprendizado, né? Até pelo contrário, né? A ciência vem comprovando várias das afirmações que a espiritualidade já trouxe para Kardec lá em 1857, ou a partir de 1855, quando ele se debruçou a buscar essas informações do mundo invisível, do mundo espiritual. Tá? Sempre deixando margem para que não se conflitasse com as informações do mundo científico. E hoje a ciência está comprovando muitas das afirmações que a espiritualidade já antecipou há 160 e poucos anos atrás. E quando ela não consegue comprovar, ela se abstém. Não sabemos de nada ainda. Né? Não tem como dizer que existe, do ponto de vista material, racional, mas também não tem como comprovar que não existe. E aos poucos ela vai, né, desvendando, que a doutrina espírita já traz há muito tempo. E os exoplanetas, né, que são aqueles planetas que estão fora do nosso sistema solar e que não têm luz própria e que agora está se conseguindo observar através do telescópio, esse Webb,
James Webb. Eles, mega telescópio. Porque eles só são observados no momento que eles fazem o curso em torno da estrela, né? E aí a sombra deles, através de infravermelho, eles estão conseguindo descobrir que são planetas muito semelhantes, inclusive, aos da Terra. E eles já catalogaram mais de 5.000 exoplanetas que têm características e possibilidades até parecidas com a Terra, né? Aliás, uma das primeiras informações trazidas pelo mega telescópio James Webb foi manchete, que eu até usei, eu acho que aqui, e depois em outras exposições, em outras palestras, quando uma frase foi trazida, foi destacada pela mídia impressa. Há luz nos confins do universo. Há luz nos confins do universo. E aí a pergunta que eu ousei fazer, e nos confins da alma? Porque essas moradas a que Jesus se refere estão, né, no macro, mas também estão no micro, estão dentro de nós, dentro dos nossos 4 trilhões de átomos, né, e neurônios, e células, e moléculas. E em tudo existe esta conexão, e o equilíbrio é alcançado quando a gente se conecta. O micro e o macro cosmos. O micro e o macro. Porque é nos conectarmos com as estrelas, com o universo, com os seres humanos, com os seres vivos e com o nosso interior. E aí vem o que os filósofos gregos já defendiam, conhece-te a ti mesmo, a busca do conhecimento pelo que nós somos. E tudo isso se faz nesta lição de Jesus. Então ela é fantástica, é enorme. E para mim não deixa margem de dúvidas. O que é que existe? Bom, aí é outra questão. Como é que é outra questão. Mas que existe, existe. Uma viagem pelo mundo mental com aqueles aparelhos super qualificados, né, para isso, a gente percebe que é meio parecido quando vai entrando no cérebro, os neurônios, aquela viagem toda, quando realmente as imagens do universo são mostradas naquele nível, se vê uma conexão muito semelhante. Eu associo muito isso, e eu já tinha feito essa conexão também, né, o quanto esse mundo íntimo é muito parecido com toda a enormidade da criação, e a gente não se dá conta, né? Nós somos uma reprodução micro do todo. No nosso planeta Terra, nada há de inútil. Né? Tudo se encaixa, tudo é necessário, né? Então seria realmente, fere a lógica mesmo, né? Nós acharmos que tem o universo é simplesmente para enfeitar, né? Então não tem sentido, né? É verdade. Vamos ao intervalo? Tem muito mais ainda, tem aquela classificação tradicional de Kardec sobre os mundos, né, que ele refere de uma forma até bem didática, para que a gente 5 categorias, para que a gente tenha uma ideia de onde nós estamos, e onde poderemos e deveremos chegar e chegaremos. Então vamos ao intervalo, já voltamos com o Despertar Espírita. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Na vida, enfrentamos batalhas diárias, lutando por cada sorriso, por cada amanhã. Nós, da Casa Maria, estamos aqui para apoiá-los a cada passo na jornada pela vida. Ajude a Casa Maria. Sua doação leva muito mais que amparo. Leva fé e esperança para quem mais precisa. Ligue 3311 7077 ou acesse casamariaong.com.br e saiba mais.
Está procurando um local para a realização do seu evento? No centro da cidade, o Avenida Tênis Clube conta com a estrutura perfeita para atender às suas necessidades. Formaturas, casamentos, festas de aniversário, palestras, convenções e muito mais. Contamos com diversos salões para todos os tipos de eventos. Confira em nosso site www.atc.esp.br ou ligue na Secretaria do Clube 30 3381 11. Faça agora sua reserva e garanta o sucesso do seu evento. Bem-vindo ao 14 Bis. Prepare-se para aterrissar em uma experiência singular de residir no coração da cidade, onde tudo está ao seu alcance. Aqui você tem acesso descomplicado à conveniência, lazer e entretenimento de alta qualidade. Próximo a supermercados, clubes, igrejas, shoppings e parques, o 14 Bis redefine o significado de qualidade de vida conectado a tudo o que é essencial para você. Desfrute de uma vida com segurança e conforto em uma localização privilegiada. Mais do que um edifício, é um estilo de vida. Estamos ansiosos para recebê-lo em breve neste espaço exclusivo, onde cada detalhe foi pensado para criar uma experiência única e inesquecível. Em 2024, o 14 Bis estará de portas abertas para ser seu novo lar, transformando seus sonhos em realidade. Bora pra mais um dia de jogo. Você é inimigo do gol, rapaz. Joga nada. Eu falei. Ih, rapaz, contra-ataque. Vai driblar 3 na sequência, ó. Falei. Todo jogo é igual. Todo jogo é igual? Tá maluco? O lance do jogo é ser imprevisível. É jogar junto e com responsa. Pô, não tinha pensado nisso. Cada jogo é único e isso vai ser sempre igual. KTO. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o Despertar Espírita aqui na TV Diário, uma reflexão sobre o sentido da vida. E, como sempre, no intervalo, o debate continua, com várias alusões às informações trazidas pela doutrina, pelas obras tradicionais, pelo Livro dos Espíritos, pelo Evangelho, pelo Livro dos Médiuns, pela Gênesis. Vamos retomar por aonde? Bom, a classificação, nós tínhamos falado, né, sobre uma classificação básica, né, dividido em 5 categorias de mundos, que é importante a gente entender, né, qual mundo nós estamos. Né? Então, se inicia pelos mundos primitivos, e nós já passamos por eles, né, são os mundos onde o instinto prevalece, são os mundos mais embrutecidos. Né? Aí nós entramos no mundo de provas e expiações. Até, se vocês quiserem comentar, é importante isso, a gente comentar junto isso, né? Que é o mundo atual que nós vivemos, onde ainda o mal prevalece, né? E onde nós temos as provas, né? Justamente é um mundo que nós passamos por provas para o nosso aprimoramento, né? Que são provas necessárias, né? E nós falamos aqui sobre a questão da dor, do sofrer, né? Da necessidade de nós passarmos por essas provas e entendermos que elas são para o nosso bem. Depois, o mundo de regeneração, que é o mundo que nós estamos caminhando, onde ainda ali recém o mal e o bem estão se equilibrando, e o bem começa a prevalecer sobre o mal. Quer dizer, é uma caminhada, uma trajetória ainda muito longa, né? E nós estamos chegando lá. Depois, os mundos ditosos, que são aqueles mundos que o bem prevalece, mas que ainda não é um mundo totalmente puro, né? E os mundos celestes, que seriam aqueles mundos mais iluminados, né? Aqueles mundos mais purificados, né? Eu tenho um comentário de Bezerra de Menezes, que me chamou muita atenção, que diz que se nós hoje fôssemos colocados, por exemplo, num mundo desses mundos ditosos, nós causaríamos um grande transtorno pelo nosso descontrole do nosso pensamento. Não teríamos condições. Né? Então, realmente, tudo está certo. Nós estamos no planeta certo, no mundo certo, né? Dentro da nossa capacidade evolutiva. Né? É como se fizesse a pergunta, e se Jesus aparecesse para nós aqui, o que você faria? Eu ia chorar e dar um abraço. Eu ia perguntar se realmente é verdade o que aconteceu com ele. Cara, tu te desintegra. Porque o nível de frequência vibratória daquele espírito não tem como, né? Por isso que a gente sabe que há uma hierarquia até nos processos de comunicação.
Não tem como passar uma comunicação direto para o médium. Dependendo do nível evolutivo desse espírito, vai ter que ter uma hierarquia para chegar até esse médium. Então, da mesma forma, se nós adentrarmos um planeta muito mais evoluído que o nosso, não vai dar muito certo. Porque a nossa natureza ainda muito embrutecida... Nossa vibração... A nossa vibração mental, a nossa natureza... O nosso perispírito, que é muito materializado ainda, né, muito mais próximo do material do que do espiritual, vai dar esse contraste. Uma forma de visualizar um pouquinho isso é quando a gente chega em determinado ambiente e a gente sente um impacto da vibração, se sente mal, né, ou outros que nos fazem sentir um pouco melhor. Né, é isso em escala exponencial de diferença vibratória, porque o que acontece ali? A vibração, a energia, ela causa impacto no todo. É por isso que a gente costuma dizer que um ambiente salutar, um ambiente saudável, onde as pessoas têm um hábito mais adequado de vida, né, as crianças sentem melhor, a saúde se prospera de forma diferenciada. Isso porque está toda uma perspectiva de conexão vibratória ali, possibilitando isso, né, ou agravando algumas questões. E o nível evolutivo do espírito, ele também, por exemplo, daqui para lá, vamos pensar assim, do mais atrasado para o mais evoluído, é complicado, porque a gente não tem esse poder todo sobre o nosso perispírito, né, sobre a nossa autonomia sobre nós mesmos. Mas Jesus, por exemplo, que teve que reencarnar aqui, imagina o trabalho que ele não teve para poder vir se preparando o seu perispírito para adentrar neste planeta. Aí a gente imagina, é como se ele tivesse uma piscina com água cristalina, limpa, e ele ia lá e viu uma piscina cheia de limo, tudo sujo, diz, mergulha lá agora. Não, parei, deixa eu me preparar primeiro. Mas ele tem esse poder, né, Mas que foram milênios de preparação, né, para chegar a um corpo denso, né, como o da Terra, né. Agora, nessa questão que a Márcia falou, também é importante a harmonia, né? Por que a gente se sente bem, claro, num ambiente assim elevado, com os pensamentos elevados, mas também junto à natureza, né? Como a harmonia da natureza nos faz bem, né? Promove a nossa recuperação, inclusive física, mental, espiritual, né? Como é importante isso, né? É verdade. E Jesus também, aliás, repetidas vezes, já disse isso, não é nenhuma novidade, mas tudo em Jesus é lição, desde o seu processo de preparação, desde a sua escolha, como narra Humberto de Campos no livro Brasil, Pátria do Mundo, Coração do Evangelho. Mundo, Pátria do Evangelho. Exatamente isso, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Tá? Houve todo um processo de preparação. Kardec ali foi escolhido, Jesus, né, já havia assumido o seu papel de governador do orbe, então tudo é um processo de preparação. E quantas vezes ele nos ensinou a importância do silêncio? Quando ele foi fazer a cura do surdo-mudo, o que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi retirá-lo da multidão, e o levou para um local silencioso. E ali ele operou a transformação com a sua saliva misturada ao barro, à terra, e disse a palavra que foi emblemática para que aquele surdo-mudo pudesse ouvir e a partir daí fosse despertado também para a fala. Mas que lições que Jesus nos dá? Tirou da balbúrdia ali, da confusão, do tumulto, do murmúrio, e deu um atendimento especial. Eram simbologias, né? Simbologias. A gente deixa claro isso. Era necessário barro, saliva? Não era. Jesus era um profeta. Naquele momento, naquele instante, Jesus já era visto como um profeta. E a profecia, ela se dava por atos físicos que se estereotipavam, se demonstravam fisicamente. Então, aqueles pontos específicos ali da saliva, tinha um símbolo, um significado para o povo e a cultura da época. Por isso, nesse aspecto, é importante, às vezes, a gente ir um pouquinho lá no Velho Testamento e estudar a cultura do povo. Estudar o que significava cada elemento utilizado ali pelo Cristo nas parábolas. E aí a gente consegue compreender com mais profundeza o que se queria dizer com aquela simbologia, né? Os profetas, eles tinham essa forma de passar um conhecimento através do teatro, através de um comportamento que as pessoas ficavam... Como é que se dava a profecia? Ela é pela fala ou por atos simbólicos. Isso. E aí é como se traduzia. A pregação. Claro, nosso objetivo é estimular, né, que as pessoas busquem respostas, que busquem compreensão, porque o tema realmente é vasto, né?
E aqui no Livro dos Espíritos, onde trata a encarnação dos diferentes mundos, na questão 172, Kardec pergunta: nossas diferentes existências corpóreas se passam todas na Terra? É o que nós estamos falando aqui. E a resposta dos Espíritos é clara: não, mas nos diferentes mundos. As deste globo não são as primeiras nem as últimas, mas sim as mais materiais e distanciadas ainda da perfeição. Então é isso para nós compreendermos, né? Para nós termos essa humildade de entendermos, né, que nós estamos ainda num estágio muito, muito aquém de onde nós vamos, poderemos e vamos chegar, né? Que seria de espíritos puros, né? E isso remete, na prática, ao nosso esforço, né? Ao nosso esforço, que vale muito a pena, o nosso esforço de desmaterialização, né? Ou seja, de nos tornarmos cada vez mais espiritualizados, né? E dentro da filosofia da doutrina espírita, que fora da caridade não há salvação, tudo que nós fizermos, no fundo é para nós, é para a nossa evolução, é para a nossa libertação e, consequentemente, para a nossa felicidade, né? A questão 132 do Livro dos Espíritos, para mim, ela é... Verdade. Verdade. De uma grandeza, de uma simplicidade até de compreensão, mas de uma abrangência total. Para mim, praticamente todas as questões estão resumidas ali dessa resposta da espiritualidade. Por quê? Porque Kardec pergunta para a espiritualidade qual o objetivo da encarnação. Ou seja, aquelas perguntas que a gente toda hora se faz e ouve: o que é que eu sou? Né? De onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? O que é que eu estou fazendo aqui? Então Kardec pergunta: qual é o objetivo afinal da encarnação? O que é que eu estou fazendo aqui? O que é que nós viemos fazer aqui? Se a espiritualidade é tão bom, por que eu tenho que vir para cá? Exato. Não dá para evoluir lá. Deus impõe a encarnação para que possam chegar à perfeição naquele mundo, né, angelical que o Jorge há pouco trouxe aqui naquela classificação didática de Allan Kardec. Mundos primitivos, mundo de expiação e provas, que é o nosso momento agora, mundos de regeneração, mundos ditosos e felizes, e os mundos celestiais. Lá é o nosso destino final. Essa é a nossa parada final. Vale a pena, Vicente, tu ler essa questão toda, a resposta que é muito, muito importante mesmo. A resposta é fantástica. Deixa eu só achar agora aqui a resposta, questão 132, está aqui, ó. É uma resposta longa até da espiritualidade. Por isso ela é um resumo de... É um resumo de praticamente tudo. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? É a resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Então esse é o nosso destino. Nós não fomos feitos para a dor, para o sofrimento, para a angústia, para a ansiedade, para as provações. Isso são escalas, são escadas, são instrumentos, porque a resposta continua. Deus lhes impõe encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição. Para alguns, e aí vem a questão da expiação, para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, e olha só, todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas, eles não falam algumas, talvez enfrentar, não, eles dizem, deve suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Para realizá-la é que, olha aqui a pluralidade dos mundos, entra aqui também nessa resposta, ó. Para realizá-la é que em cada mundo, então não é só na Terra, em cada mundo, ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Aí está a essência, né? A essência para nós compreendermos realmente essa questão da pluralidade dos mundos, né? Porque se nós olharmos, como nós falamos aqui, olharmos um mundo, mas não tem água, não tem luz,
Essa é a nossa percepção material, né, limitada, né, de que existe ou não vida, né? É verdade. Ele toma então um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo, e como disse o Jorge, em muitos não é necessário que exista o oxigênio, que exista a água, é a essência necessária para aquele mundo. Cumprindo aí, daquele ponto de vista, as ordens de Deus, de tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então nós estamos aqui para isso, para nos adiantarmos, para buscarmos a nossa evolução. E somos co-criadores. Co-criadores. Deus conta com cada um de nós, né, para a perfeição da sua obra. Né? Por isso, o trabalho, a necessidade de nós trabalharmos, né, de nós termos a compaixão, o amor ao próximo, que Jesus tanto nos exemplificou, né, porque realmente Deus está contando com cada um de nós nessa caminhada. Né? É verdade. É como a gente chegar, por exemplo, vamos pensar assim, chegamos no planeta Marte, vamos investigar e lá dizem que os habitantes de Marte se alimentam, né, por vegetais, enfim, 30% só. 70% é pela energia solar. Como isso? Não temos condições de compreender, né? Não temos. Como assim o próprio Sol... É porque a natureza daquelas pessoas é diferente da nossa. Então é claro que gera esse contraste. Outra questão. Mas a ciência está colocando lá o robô Spirit, o nome do robô que está explorando Marte lá, tem mais 2 ou 3, eu acho. Não lembro o nome. Mas estão mandando fotos e fotos e fotos, não aparece nada. Tá, mas parei um pouquinho. É a mesma coisa. Qual é a natureza daquele planeta lá? Né? Será que está visível aos nossos olhos? Será que a nossa percepção consegue captar? Então tem tantas coisas, né, que a gente precisa... E eu continuo aqui na questão 173, e a gente não vai ler todas as questões, mas é importante que os nossos amigos que estão nos acompanhando possam depois, por curiosidade, por aprendizado, continuar, né? A 173. A cada nova existência corpórea, a alma passa de um mundo a outro, ou pode viver muitas vidas no mesmo globo? Kardec faz essa pergunta. E a resposta dos espíritos: pode reviver muitas vezes no mesmo globo se não tiver bastante adiantada para passar ao mundo superior. Ou seja, nós vamos reencarnar aqui na Terra com todas as dificuldades, com todas as provações, enquanto for necessário para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Então é importante entender isso, que o grande prêmio, né, nós evoluirmos é um grande prêmio para nós. Né? Sem dúvida. E ainda aqui, é uma necessidade reviver na Terra? Não. Mas se não progredirdes, podereis ir a outro mundo que não seja melhor e que pode ainda ser pior. Então, aí nós entendemos também a questão do mundo de regeneração, né? Que não é um castigo. Se nós não conseguimos acompanhar a evolução desse planeta, nós teremos que reencarnar em um planeta mais atrasado. E não é que nós estejamos retroagindo, mas nós estamos... Como nós não conseguimos acompanhar essa evolução, nós teremos que ir para um planeta mais atrasado, né? E isso hoje está acontecendo, que muitos espíritos embrutecidos, endurecidos, maldosos, não estão conseguindo mais reencarnar na Terra. É feito um ajustamento. É um ajustamento. Para que ele consiga progredir. Para o bem dele. Para o bem dele. E aí que entraria a questão do degredo, Márcia? Eu acredito que é aí que entra a questão do degredo, né? E é um questionamento que a gente tem às vezes nesse sentido, tá? Meu filho perverso, às vezes ali em sua postura, em seus equívocos, que deu uma pisada na bola bem grande nessa etapa evolutiva. Como é que funciona isso? Como é que fica esse distanciamento? Corre o risco dele ser levado para um outro planeta, né? Há um castigo nesse processo? Essa dúvida paira, né? Paira, e até porque uma outra questão que fica muito, a gente percebe, apesar de estarmos todos, né, em evolução, apesar de compreendermos que estamos muito distantes, sim, mas há caminho, e isso importa, esse aspecto positivo tem que ser levado em consideração. Ainda que estamos muito distanciados da perfeição, daquilo que se almeja chegar, estamos a caminho, estamos num processo de crescimento, né? E nesse sentido a gente deve valorizar esse pensamento para seguir nessa toada, né? E nesse aspecto se percebe realmente o quanto temos dificuldade ainda de lidar com toda essa interpretação do que está posto aí e entender, poxa, se estamos
a caminho, estamos mais ou menos todos praticamente no mesmo nível. Por que tanta diferença de evolução moral que se percebe, né? Almas ainda fazendo atrocidades, que não se conjuga com o nosso ideal, com o nosso pensamento, né? Está muito há uma disparidade muito grande ali entre dois comportamentos, e isso se vê no mesmo orbe. Não é possível que estejamos todos no mesmo nível, com a quantidade de situações, e aí às vezes a gente vai ouvir um relato daquele indivíduo que foi pego pela lei e vai ter que cumprir pena, e ele traz com uma frieza e uma riqueza de detalhes as atrocidades que ele cometeu e vai repetir se deixar a solta. Até com prazer, né? Exato, e aí tu vê ali ainda uma conexão com o mal muito grande, uma linha muito tênue ali. E aí como é que se interpreta isso? E é aí que entra essa questão. Deus vê o que se passa em secreto e vos lhe atenderá. Não é Deus que vai punir aquele indivíduo pela lei maior de retirá-lo dali. Ele vê o que se passa em secreto. Aquela ânsia ainda de vibrar na energia vai atender a necessidade. É isso que você quer, meu indivíduo, só que não aqui, porque aqui não cabe mais. Aqui já temos irmãos vibrando numa outra faixa vibratória que precisam adentrar uma nova situação espiritual, e isso está destoando demais, você não está se encaixando mais. Então não houve uma punição ali, infringindo uma lei íntima dele com o todo, né? É um processo de conexão. A espiritualidade só viabiliza que aquilo que está dentro de nós se realize. Márcia, tem ainda aqui colaborando com isso agora que tu falou, é importante dizer que assim, se um amado, um filho, uma filha, um irmão se perde, e nós nos esforçarmos para continuar a nossa evolução, isso vale muito a pena, porque nós vamos poder depois ajudar esses irmãos. Acessá-lo, porque o espírito, ele evolui e ele acessa dali para baixo. Ele não consegue acessar dali para cima. Né? Mas quem está acima pode descer. Agora, quem está embaixo não consegue subir, né, pela vibração. Então, nós poderemos auxiliar esses irmãos, esses nossos amados, através do nosso esforço, que será recompensado também. Né? E muitas vezes conseguimos auxiliá-lo a se reestabelecer nessa mesma encarnação. Porque o indivíduo que se equivocou, ele não vai paralisar no processo de equívoco como um ponto final. Ele pode ressignificar sua caminhada evolutiva, ainda que tenha se equivocado. E isso Jesus deixou claro para nós em todos os exemplos que ele trouxe. A semente, sim, Jorge, é que a semente do bem e do mal, digamos assim, uma forma grosseira até de comparação, está em nós. Agora, essa semana aí saiu uma informação que eu até comentei no meu programa da rádio, um fato que me chamou a atenção, de um golpista que se compadeceu com a situação da sua vítima. Qual era o golpe? Ele detinha informações ou criava informações, ele tinha acesso a algumas informações de determinadas pessoas. Isso aí, eu acho que foi a 0 Hora que transcreveu até o diálogo por telefone gravado, que fica gravado na memória, e esta vítima ofereceu essa informação para a imprensa e ela divulgou. Ligou para essa senhora, dizendo que tinha que era de uma delegacia de polícia, que estava falando de uma delegacia de polícia, deu um número da delegacia de polícia para ligar para lá e tirar qualquer dúvida, um número que evidentemente foi criado por ele, uma situação combinada com outros, né, como acontece em muitos desses golpes, e que tinha informações muito negativas, comprometedoras sobre o seu marido, né? E ele não chegou a ir adiante por um fenômeno que eu vou narrar agora também, que está ali descrito. Tinha informações comprometedoras sobre o seu marido. E ela disse, pois é, eu lamento, só que o meu marido fazem 2 meses que morreu. E aí o cara se tocou. Disse, não, como é que é? Não, meu marido fazem 2 meses e pouco que morreu. Não, então para aí, esquece tudo. Eu não vou piorar a tua vida. Isso é um golpe. Isso é um golpe que eu ia aplicar. Não atenda mais ligações nesse sentido. Você não merece passar por outro sofrimento, além da perda do marido. Quer dizer, então, qualquer pessoa
porque por pior que possa parecer, aqui não vai nenhum julgamento ao golpista, mas estava ali a semente do bem. Então, assim, ele queria dar o golpe, queria se beneficiar de uma vantagem, né, financeira dentro desse repertório que eles têm. Nesse exemplo é importante dizer que todos nós temos dentro da nossa consciência as leis de Deus gravadas. Isso. A nossa consciência é a bússola, mas o leme é a nossa vontade, a nossa atitude. Verdade. Bastou um gatilho, né? Bastou um gatilho do que ela falou. Então vejam, nós temos esta constituição e a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. As razões são as razões de cada um. E as consequências serão as consequências também, para cada um. Com certeza. Não há injustiças. É verdade. Não, exatamente. André Luiz fala, né, que na Terra não existe... Existem injustiçados, mas não existe injustiça. Há injustos sim, mas não há injustiçados. A injustiça por falta de livre-arbítrio, né? Tem uma questão do Livro dos Espíritos que é a 58. Eu acho riquíssima essa questão, que vem na toada ali de trabalhar a questão da pluralidade dos mundos, né? Eu vou ler ela. Aí Kardec interroga a espiritualidade, né? Os mundos mais afastados do Sol estarão privados de luz e calor por motivo de esse astro se lhes mostrar apenas como uma aparência de uma estrela? Ou seja, Kardec ali questionando sobre essa questão dos mundos, e aí tá aí esses mundos que são mais afastados do Sol. Kardec ali pensando ainda na limitação física, né? O Sol para todos os mundos, ainda limitado a um contexto. Aí quando a gente vem hoje já, com o avanço da ciência, vê que são trilhões de galáxias, né, bilhões de estrelas em cada galáxia, né, a gente vê que rompeu a barreira do limite ali dentro do pensamento de Kardec. E a espiritualidade responde para ele: pensais então que não há outras fontes de luz e calor além do Sol, e em nenhuma conta tendes a eletricidade, que em certos mundos desempenha um papel que desconheceis, e bem mais importante do que o que lhe cabe desempenhar na Terra? Ou seja, supondes que o Sol é a única fonte de calor? Sim. E aí ele vem nos dizer, a espiritualidade ali vem nos dizer que a gente desconhece ainda o que é eletricidade. Né? Não supomos. Aliás, uma questão bem semelhante está numa entrevista que Kardec fez com um habitante de Júpiter. Está disponibilizada aí pela Revista Espírita de 9 de março de 1858. 9 de março de 1858, Kardec entrevista um habitante de Júpiter, que é considerado o planeta mais avançado, planeta mais evoluído. Do nosso sistema solar. Do nosso sistema solar. Traz uma descrição de Júpiter. Não é ainda um mundo celestial que a resposta da 132 trouxe há pouco, mas é no nosso sistema solar o planeta mais avançado. E aí nessa entrevista, Kardec faz 80 perguntas. Kardec gostava de perguntar. Como jornalista se sairia muito bem, né? O que ele sabia era perguntar, também buscando sempre a resposta. Então, na Revista Espírita de 9 de março de 1858, eu faço essa referência, porque eu até trouxe, já que íamos falar sobre pluralidade dos mundos, e aqui tem uma pergunta, a pergunta número 10 de Kardec, exatamente sobre isso que a Márcia estava falando. Kardec pergunta o seguinte: a temperatura varia segundo as latitudes, como na Terra? Pergunta a respeito de Júpiter. E a resposta é bem seca, bem taxativa. Não. E aí Kardec faz outra pergunta. Número 11. Conforme nossos cálculos, o Sol deve aparecer aos habitantes de Júpiter sob um ângulo muito pequeno e, em consequência, dar-lhes pouca luz. Podes dizer-nos se a intensidade da luz é ali igual à da Terra ou se é menos forte? E a resposta desse habitante de Júpiter: Júpiter é envolvido por uma espécie de luz espiritual que mantém relação com a essência de seus habitantes,
A luz grosseira de vosso sol não foi feita para eles. E por aí vai com outros desdobramentos. Então, tudo de acordo com a necessidade, com o caráter, com a condição, com o estágio, com o nível evolutivo. Eu vou encerrar minha participação pelo tempo, né, que já está se aproximando, né? Porque Kardec faz a pergunta: é uma necessidade reviver na Terra, né? Porque, como diz assim, tem muita gente que diz, né, que eu não pedi para nascer, né? Não pedi para estar aqui nesse mundo, né? Então, a resposta dos espíritos não. Mas se não progredirdes, poderiam ir para outro mundo, né? E aí tem uma outra pergunta: não seria melhor continuar como espírito? Tá tão bom lá, né? Não, ficar-se-ia estacionário e não se avançaria para Deus. Então, assim, isto é uma necessidade, né? Nós estamos aqui por uma necessidade evolutiva. E é por isso que pedimos, né, para voltar. Imploramos para voltar, né? E somos atendidos pelos nossos... E para quem quiser continuar estudando esse tema, né, no capítulo 6 da Gênese, uranografia geral, muito, muito interessante, fala sobre o universo, sabe, sobre a constituição dos mundos, é muito, muito profundo mesmo, interessante para continuar o estudo, né? É verdade. Falando aqui em Saturno, por exemplo, né, que é o segundo maior, ele está 1 degrau abaixo de Júpiter, né? Fala aqui que a temperatura média lá é de 138 graus centígrados, e é um planeta gasoso, ou seja, não tem a atmosfera sólida, aqui é o solo, né, não é sólido. E a gente fica imaginando, como é que vai ter vida lá? A água lá já ferveu há muito tempo. Só que daí a gente vai, por exemplo, no livro Cartas de uma Morta, onde a mãe de Chico vem e traz informações deste planeta, dizendo que lá o mar é rosado, que a clorofila lá, em vez de ser verde, é azulada, que as pessoas, né, ela diz, né, que ela até se espanta pela aparência monstruosa, mas é na percepção dela, beleza relativa. Mas tem gestos graciosos. Então, assim, ela traz várias informações neste livro de Saturno que a gente olha, nossa, né? E a gente olhando aqui, assim, de uma forma mais científica, que a temperatura é de 138 graus. Então, isso mostra que cada planeta está ajustado aos seus habitantes. E cada corpo ajustado a esse planeta. Cada distante ajustado ao planeta. A realidade do planeta, né? É verdade. Márcia, para encerrar... A gente costuma buscar uma certa unicidade de pensamento, de sintonia. O objetivo maior seria esse, né? A gente viver numa unidade, onde as pessoas consigam viver em fraternidade em maior número possível, né? E às vezes nesse processo a gente se perde um pouco, considerando que unidade seria todo mundo pensar exatamente igual, né? Ser exatamente igual, e às vezes a gente quer colocar tudo dentro do nosso quadradinho, do nosso engessamento de pensamento, e isso oblitera a nossa capacidade de percepção em maior escala do todo, né? E realmente há um todo que eu ainda não compreendo em muita coisa, e a gente viu no pouco que se trouxe aqui de questões para trabalhar isso, né? Então, que a gente possa ter a compreensão de que unidade não é todo mundo pensar igual, não todo mundo ser do mesmo jeito, né? Unidade é pelos laços de amor a gente conseguir extrair o máximo da diversidade, para que consigamos viver com união e respeito a todos aqueles que estão conosco nessa caminhada evolutiva, compreendendo mais, ampliando a percepção de vida. Porque um aprende com o outro, né? Exatamente. Bom, eu não tenho mais nada o que dizer, porque tudo que eu pensei estava guardado aqui e entrou na conexão com a Márcia trouxe antecipadamente e de forma muito oportuna. Para mim são essas as questões também. Tá? Unidade, a partir da diversidade, tá? A partir do respeito, a partir da compreensão de que nessas diferenças nós receberemos sempre as informações e as lições que precisamos para o nosso crescimento individual e coletivo. Nós somos feitos para vivermos conectados. E quando escolhermos a conexão pelo bem, cresceremos, evoluiremos juntos, que é o grande objetivo. Perfeito. E que assim seja. E que assim seja. O nosso Despertar Espírita fica por aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Obrigado pela companhia, pela conexão e até o nosso próximo encontro. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.